Transformações gasosas. Eu sou a professora Ângela Ferreira. Eu peço que curta o vídeo, por favor, e continue me assistindo para entender um pouco mais sobre transformações gasosas. As transformações gasosas elas vão acontecer de três modos. A primeira delas é uma transformação que a gente vai apresentar, uma transformação isobárica. Essa transformação ela é conhecida como a lei de Gay-Lussac. Ela prevê o seguinte, que você mantém pressão constante e o volume e a temperatura variam. E aí observa-se que, vamos aqui observar esse desenho, vamos ver que eu tenho a mesma pressão, que são esses pesos aqui em amarelo, e a gente observa daqui para cá, ó, uma coisa, eu estou aumentando a temperatura, olha o meu termômetro. E quando eu aumento a temperatura, o que acontece com o gás que está aqui? Ele se expande. Então, a lei de Gay-Lussac, transformação isobárica, ela prevê que quando eu estou a pressão constante, o que acontece? Eu tenho temperatura e volume variando, de forma que quando um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro também diminui. Então, eles são diretamente proporcionais. Se eu for fazer um gráfico dessa transformação, ela vai ser uma reta, certo? Porque vai ser proporcional ao aumento. Então, se eu for medir aqui, eu quero pegar o volume 1 aqui, a temperatura 1, e aqui o volume 2 e a temperatura 2, e fazer uma razão entre esses dois valores, eu vou descobrir que ela vai ser sempre constante. Então, eu posso escrever que V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2, certo? Uma forma da gente ver isso aqui nesse exemplo. Certa massa gasosa ocupando um volume de 0,8 litros a menos 23 graus Celsius, em uma dada pressão, qual é a temperatura registrada quando a massa gasosa, na mesma pressão, ocupa um volume de 1,6. Então, aqui ele dá a informação, a questão fala que a pressão mantém-se a mesma. Então, aqui tem os meus dados. Eu posso transformar aqui para a temperatura para graus Celsius, sem problema. E transformar para Kelvin, ok? E vou jogar lá na formulinha. Volume dividido pela volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual ao volume final dividido pela temperatura final. Substituindo os valores, né? Fazendo as contas aqui referente, a gente vai encontrar um valor de 500 Kelvin, ok? Então, essa seria a temperatura. Uma outra transformação, bom, a lei de Charles, prevista na lei de Charles, que é quando o volume ele permanece constante, que é uma transformação isovolumétrica. Então, aqui ó, é como se eu pegasse aqui e fixasse esse êmbolo, né? E eu aumentasse a pressão ou aumentasse a temperatura e observasse o que vai acontecer. A gente pode observar aqui, ó, que o que tem aqui daqui para cá. E se eu aumento a pressão, eu estou aumentando também a temperatura do meu sistema, né? Então, a gente observa que pressão e temperatura são variáveis que são diretamente proporcionais. Então, se eu aumento a temperatura, eu também aumento a pressão. Então, se eu for fazer um gráfico, o gráfico vai ser uma reta, pegando aqui um ponto P1 e um ponto T1 e um ponto P2 e um ponto T2, o que eu vou ter? Eu vou ter uma relação constante, P1 sobre T1 vai ser igual a P2 sobre T2, certo? Vai ser sempre uma constante. Um exemplo disso seria esse aqui.
em um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atm em um dia frio, a temperatura de 7 graus Celsius. O volume e a quantidade de gás injetado são os mesmos, não houve variação de volume. Qual será a pressão de calibração no pneu quando a temperatura atinge 37 graus? Então, o que a gente vai fazer? Anotou as informações. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Então, 4 sobre 7 é igual a P2 sobre 37. Fazendo a conta, a gente acha um valor de 21,14 atm. Observamos que a temperatura aqui aumentou e a pressão também aumentou. Por isso, são diretamente proporcionais, ok? Agora eu tenho uma transformação isotérmica que prevê pela lei de Boyle, que é quando eu tenho temperatura constante e vario a pressão e o volume. Aqui a gente pode observar que eu estou diminuindo a pressão, né? Estou diminuindo a quantidade de peso. E o que está acontecendo com o meu volume aqui de gás? Ele está aumentando, certo? Então a gente observa que se eu aumento o volume, eu diminuo a pressão, ou se eu diminuo a pressão, eu aumento o volume, certo? Então, isso é o que a lei de Boyle prevê, que são inversamente proporcionais pressão e volume à temperatura constante. Então, não vai ser, se eu quiser representar eles por um gráfico, uma reta, mas sim o que a gente chama de isoterma, que é isso aqui, é uma isoterma, certo? Um gráfico de volume com pressão. Então, se eu pego aqui um ponto V1 e um ponto P1, e eu pego aqui um ponto P2 e um outro ponto, um V2 e um ponto P2, eu vou ter a multiplicação entre eles constante. P1 vezes V1 vai ser igual a P2 vezes V2, certo? Uma aplicação disso seria esse exemplo. Um volume igual a 30 ml de gás metano a 5 atm tem sua pressão aumentada para 10 atm. Calcule o novo volume. Então, eu anotei aqui as minhas informações. Vamos lá. Volume inicial vezes pressão inicial é igual ao volume final vezes pressão final. 30 vezes 5 vai ser igual a 10 vezes o volume final. Então, calculando ali, a gente observa que o volume final vai ser de 15 ml. A gente observa que o volume diminuiu e a pressão aumentou, certo? Se eu combinar todas essas três equações que eu falei aí, se todo mundo variar, por exemplo, né? E eu combinar aqui, ou se eu tiver várias mudanças em um sistema, né? Às vezes a pressão é constante, às vezes o volume é constante. Se eu combinar, se eu juntar essas três aqui, eu vou ter uma única equação, que é essa daqui. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, certo? Essa aí é chamada equação geral dos gases. Aí, por exemplo, aí eu tenho temperatura constante. Se eu tenho temperatura constante, eu tiro a temperatura daqui, eu acho a relação entre pressão e volume, e eu acho a relação entre pressão e volume inicial e final. Se eu tenho volume constante, eu tiro ele daqui, né? Porque ele vai acabar cortando e eu vou ter a relação entre pressão e temperatura inicial e final, certo? Uma aplicação disso, vamos lá. Considere o diagrama, esse diagramazinho aí. A letra A está perguntando qual o nome das transformações gasosas verificada quando passamos de 1 para 2, de 2 para 3, 3 para 1. E a letra B, se a temperatura de 2 é igual a 227 graus Celsius, qual a temperatura em 3 e em 1, certo? Então, vamos observar aqui primeiro a letra A. Se eu passar aqui no processo 1 para o 2, né? Eu estou passando aqui, né? A gente observa que do processo 1 para o 2, eu tenho pressão constante. Então, eu tenho uma transformação isobárica. Do 1 para o 3, eu não tenho nem volume nem pressão constante. Mas aqui a gente pode ver que isso aqui parece lembra, né?
o gráfico anterior, que era de uma isotérmica. Então, aqui eu tenho temperatura constante. Então, eu tenho transformação isotérmica. E de 3 para 1, aqui, né, a gente pode observar que eu não tenho variação de volume. Então, eu tenho uma transformação isovolumétrica, certo? Então, aqui seriam as transformações, certo? Então, a transformação, só uma observação, a transformação isovolumétrica é também chamada de isocórica. É a mesma coisa. A letra B, se a temperatura em 2 é igual a 227 graus Celsius, qual é a temperatura em 3 e em 1, certo? Então, aqui, daqui para cá, eu vou ter uma transformação a temperatura constante, né? Se aqui eu tenho essa temperatura de 227 graus Celsius, em 3 ela vai ser 227 graus Celsius, mas aqui a temperatura varia. Então, o que eu vou fazer, né? Coloquei o gráfico aqui para a gente fazer. Então, vamos calcular a temperatura em Kelvin, né? Transformando aqui, simplesmente adicionando 273 a 227, a gente vai achar 500 kelvins, certo? E aí, a pressão, usando a equação geral dos gases, ok? Eu vou descobrir, vou aplicar, né? A equação geral dos gases e calcular aqui qual seria a temperatura em 3 e vou descobrir que é 273 graus Celsius, né, ou 500 Kelvin. Ah, precisaria fazer essa conta? Não precisaria fazer essa conta se você justificasse que aqui é uma transformação isotérmica, então não vai mudar a temperatura daqui para cá. Então, agora a gente vai calcular nessa transformação, né? Então, aqui a gente tem a pressão em 2, volume em 2, temperatura em 2, é igual a pressão em 1, volume em 1 e temperatura em 1. A gente pode observar que aqui a gente tem uma transformação do tipo a pressão, aliás, a volume constante, desculpa. Então, a gente vai levando isso em consideração, certo? Então, vamos fazer aqui. Eu tenho a pressão, vai ser aqui 2, pressão inicial, né? Volume em 2, né? Eu vou ter o volume final aqui, eu vou ter 8, então 2 vezes 8, certo? Dividido por 500, que era a transformação quando chegou a transformação aqui, certo? Transformação aqui. Eu tenho 2 e 2 aqui da pressão, continuo com 2, né? Eu estou transformando daqui para cá, né? Eu falei volume constante, não era pressão constante, daqui eu tenho o volume constante, então eu vou ter 2 vezes o 4 aqui, ok? Dividido pela temperatura T1. Então a gente pode observar que eu poderia ter tirado essa pressão daqui, mas eu não tirei. Rearranjando aqui, fazendo as contas, né? Eu vou descobrir que eu tenho uma temperatura de 250 kelvins ou menos 23 graus Celsius, certo? Então, é uma forma de eu utilizar a equação geral dos gases. Eu espero que vocês tenham entendido essas questões, né? Esse conteúdo. Peço que curtam o vídeo, se não curtiram. Deixa nos comentários as dúvidas e sugestões. O meu muito obrigado.